Oi, pessoal, bom dia. Eu vim falar sobre o texto do Estado Patrimonial ao Gerencial, de Luiz Carlos Bresser Pereira. Bom, ele analisa os diversos estados que ocorreram no Brasil ao longo do período e ele traz alguns nomes para conceituar isso, que é o Estado oligárquico e patrimonial, o autoritário e burocrático, e nesses períodos ele vai informando algumas das reformas que ocorreram no Brasil. Bom, ele começa falando sobre o Estado oligárquico, ele não marca um período inicial, mas ele diz que o Brasil de 1900 é um Brasil oligárquico, então eu acredito que seja esse o marco inicial, e ele diz que vai até 1930. Mas antes de falar sobre esse Estado oligárquico, ele fala que o Brasil do século XX era essencialmente escravista. Quanto a isso, não há dúvida para ele. E essa sociedade se esvazia e não dá lugar, na verdade, a uma sociedade capitalista, mas sim a uma sociedade pós-industrial. Então ele vê que o Brasil hoje não vive um capitalismo, mas uma sociedade pós-industrial, com uma classe média burocrática, pública e privada, em que os estratos passam a dividir com a alta burguesia não apenas o poder, mas também o excedente econômico. Ele considera que o Brasil é uma sociedade rica, diversificada, um Estado democrático, mas que essa modernização que ocorreu ao longo do tempo não se coaduna, não anda junto com o progresso na inibição da injustiça. Ele vê vários pontos de injustiça dentro do Brasil. E falando sobre o Estado oligárquico, que é esse que ele não marca um período inicial, mas ele começa falando sobre o Brasil de 1900 e que vai até 1930. Ele diz que há oligarquias que, juntamente com a burguesia mercantil, formavam as classes sociais dominantes. Identifica uma classe burocrática, que era uma nova classe que estava em formação naquele momento, e ele diz que um ponto muito característico nesse momento era a alta presença, ainda muito marcante, da colonização portuguesa. Ele traz uma ideia de Manuel Bonfim, dizendo que o atraso da América Latina se deve às suas colonizadoras, em especial Portugal e Espanha. Ele diz também, citando Sérgio Buarque de Holanda, que o funcionário patrimonial do puro burocrata observa que não era fácil aos detentores das posições públicas de responsabilidades formadas por tais ambientes compreender a distinção fundamental entre aquilo que era do domínio público e do privado. Então, vai se formando uma nova elite que busca alguma forma de conhecimento e, na verdade, esse Estado oligárquico não conta com a democracia. As eleições são uma farsa e há uma distância educacional e social entre a elite política e o restante da população. Bom, aí ele passa a análise do Estado autoritário e burocrático e ele diz que a Primeira República é um período de transição, porque ela começa com a proclamação da República, que é considerado o primeiro golpe militar da história brasileira, segundo ele, e que pretendia ser uma revolução de classe média, como seriam as outras revoluções militares no Brasil. Isso é uma opinião dele. Mas o regime militar ele teve uma breve vida, ele pondera, durante os governos de Deodoro da Fonseca e de Floriano Peixoto. Que a oligarquia cafeira volta ao poder e se restabelece algumas das alianças que eram feitas no Segundo Império, principalmente da oligarquia cafeira. Bom, ele diz, citando Aristides Lobo, que o povo brasileiro assistiu à proclamação da República bestializado. Ninguém sabia ao certo o que estava acontecendo. E aí ele chega à Era Vargas. Ele diz que Vargas lidera com uma extraordinária competência política e administrativa e que estabelece, afinal, o poder da União sobre os estados federados e as oligarquias locais, e que ele dá impulso a um processo de industrialização. Ele é chamado de populista, como a gente sabe, e porque ele percebe o povo, segundo a análise de Luiz Carlos, né? Ele percebe o povo que, afinal, vinha surgindo, né? Já que naquela fase oligárquica a gente tinha presença muito marcante das elites que estavam se formando e que dominavam todo o sistema. Então Vargas chega e começa a observar o povo. Então esse seria um diferencial nessa presença de Vargas no Brasil.
Então havia uma revolução modernizadora do país com objetivos de industrialização e de valorizar a competência técnica com as reformas administrativas de Vargas. Ele passa também a analisar a reforma desenvolvimentista de 1967. O texto ele não é muito cronológico. Ele analisa esses estados e cada hora ele está em um momento. Então, até para construir assim, uma ideia, né, um raciocínio ficou um pouco complicado. Aí ele chega na reforma desenvolvimentista de 1967 e ele diz que o mais importante foi a desconcentração para a administração indireta, particularmente para as fundações de direito privado que são criadas pelo Estado, as empresas públicas e as empresas de economia mista, além das autarquias que já existiam desde 1938. Aí, para quem está ouvindo e não sabe o que é administração direta e indireta, a administração direta são os entes, União, Estado, municípios, Distrito Federal, e a administração indireta são aquilo que compõe a administração direta, que seriam as fundações que são criadas pelo poder público, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, e esse é o ponto-chave dessa reforma de 67, a criação, a desconcentração para a administração indireta. Antes concentrava-se tudo na direta e agora passa a haver é como se fosse uma delegação de competências. Bom, ele diz que surge uma burocracia pública de alta qualidade, que é bem preparada, que é bem paga, que teve um papel fundamental na execução dos projetos de desenvolvimento industrial de então. Até que em 1985 há um retrocesso burocrático, segundo ele, porque depois de uma longa e difícil transição que começa com a reação da sociedade civil ao pacote de abril de 77, o país retornou ao regime democrático. Então essa transição foi uma grande conquista, mas teve um preço para ele. E a descentralização para os estados e municípios, ainda que fosse necessária e inevitável, foi longe demais ao permitir que esses incorressem em uma crise financeira, ao mesmo tempo que mantinha a União responsável por suas dívidas. Então, para ele, essa autonomia que foi dada aos estados e aos municípios só pode ser concedida com uma responsabilidade correspondente. Então, nesses 2 primeiros anos de regime democrático, a crise fiscal e a necessidade de rever a forma de intervenção do Estado foram ignorados. Ele diz que o populismo econômico, além do político, que Juscelino Kubitschek e João Goulart foram os melhores representantes, reaparece com força em 85. E ele faz uma diferença desse populismo com relação a JK e João Goulart. Ele diz que o populismo de Vargas era estrito no âmbito político, porque não era um populismo econômico, ele não levava esse comportamento para a economia, era estritamente político, diferente de JK e de João Goulart, que levaram isso para o nível econômico. Ele diz que esse retrocesso burocrático vai de 85 a 89, que foi uma reação ao clientelismo que dominou o país nos anos anteriores, mas é também uma afirmação de privilégios corporativistas e patrimonialistas incompatíveis com o sistema burocrático. E foi, além disso, uma consequência de uma atitude defensiva da alta burocracia que, sentindo-se acuada e injustamente acusada, defendeu-se de uma forma irracional. Então, o resultado foi o desprestígio da administração pública brasileira, que estava majoritariamente formada por profissionais competentes, segundo ele, né, honestos e dotados de um espírito público. Então, ocorre o fim do autoritarismo e o fracasso dessa burguesia industrial em liderar politicamente o país, e essa sociedade capitalista industrial e burocrático-industrial vão desaparecendo. E aí, nesse período, 85 e 89, começam a aparecer os contrastes dessa realidade que a gente vive hoje, a sociedade pós-industrial, em que as elites e as burguesias, elas podem ser ditas como públicas e privadas, elas se aumentam em tamanho e se diversificam internamente. O mesmo fenômeno que ocorre com a classe trabalhadora, em um estado gerencial em formação. E aí ele vai para a reforma gerencial no governo Collor em 1995,
com a crise desse Estado burocrático industrial e, e é feita essa reforma com três dimensões: institucional, cultural e de gestão. O que me pareceu no texto é que esse autor ele participa de alguma forma dessa equipe que trabalhou na reforma e que foi priorizado de alguma medida a reforma das instituições. E nisso, a ideia era transformar os serviços sociais e científicos que antes eram prestados exclusivamente pelo Estado em organizações sociais, em organizações públicas não estatais, que eram sim financiadas pelo Estado, mas que eram supervisionadas através dos contratos de gestão. Os contratos de gestão são aqueles que são assinados pelo poder público, de um lado, e de outro, uma outro lado a OS, que são organizações sociais. Então, com isso, passa a essas organizações exercerem um papel que antes era prioritariamente do Estado. Bom, para concluir, eu achei interessante a conclusão dele e aí eu acho que vale dizer diretamente o que ele diz. Ele conclui assim, abre aspas, sem dúvida, a injustiça e o privilégio são ainda amplamente dominantes no Brasil. Sem dúvida, a violência aos direitos sociais ainda convive com violências aos direitos civis, especialmente dos mais pobres. Mas houve progresso em todas as áreas. Na área em que este capítulo analisou, a da patrimonial, a do Estado, perdão, a do Estado e da administração pública, os direitos republicanos que eram ignorados no Estado patrimonial tornaram-se uma preocupação central da sociedade e do Estado. Os cidadãos brasileiros têm cada vez mais claro para si que o patrimônio público deve e pode ser usado para fins públicos. Por isso, as denúncias de privatização ou captura do Estado por capitalistas ou burocratas, de corrupção, de nepotismo, não devem ser vistas com pessimismo, mas como um sinal de que o patrimonialismo está sendo combatido e de que um Estado democrático e gerencial está em formação no Brasil.